Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma das aulas de Física Geral 3. Na aula de hoje, nós vamos aprender a como combinar os capacitores. Bom, os capacitores de um circuito ou de parte de um circuito às vezes podem ser substituídos por um capacitor equivalente, ou seja, um único capacitor com a mesma capacitância que o conjunto de capacitores. Então, usando essas substituições, nós podemos simplificar os circuitos e muitas vezes calcular com mais facilidade seus parâmetros, como, por exemplo, o valor da carga, a voltagem que está em cada capacitor. Aqui hoje, nós vamos discutir duas dessas combinações básicas de capacitores que nos permitem fazer esse tipo de substituição. Observe nessa figura. Nela, nós temos três capacitores ligados em paralelo à bateria: o capacitor 1, o capacitor 2 e o capacitor 3. Essa descrição em paralelo pouco tem a ver com o modo como os capacitores são desenhados. Na verdade, ela significa o seguinte: olha, observe os capacitores C1, C2 e C3. Perceba que a placa superior do capacitor 1 está conectada ao terminal positivo. A placa superior do capacitor 2 está conectada ao terminal positivo. A placa superior do capacitor 3 também está conectada ao terminal positivo. Então, vejam, todas essas três placas superiores desses capacitores estão todas interconectadas ao terminal positivo. Reciprocamente, as placas inferiores dos capacitores 1, 2 e 3 também estão interconectadas ao terminal negativo, estabelecendo uma mesma diferença de potencial entre as placas dos três capacitores. De modo geral, nós temos que quando uma diferença de potencial V é aplicada a vários capacitores ligados em paralelo, a diferença de potencial V é a mesma entre as placas de todos os capacitores. E a carga total armazenada nos capacitores passa a ser, então, a soma das cargas armazenadas individualmente nos capacitores. Quando analisamos um circuito que contém capacitores em paralelo, podemos simplificá-lo, substituindo esses capacitores por um capacitor equivalente com a mesma carga total Q e a mesma diferença de potencial V que os capacitores originais. Então, a figura mostra o capacitor equivalente, com uma capacitância equivalente, usada para substituir os três capacitores da figura anterior. Então, se nós formos considerar que, por definição, a capacitância é carga sobre voltagem, e que nessa combinação a tensão é a mesma em todos os capacitores, nós temos que a carga em cada capacitor, então, passa a ser calculada dessa forma. A carga no primeiro capacitor, então, é a capacitância do primeiro capacitor vezes a voltagem da combinação. A carga que está no segundo capacitor, então, passa a ser a capacitância do segundo capacitor multiplicado pela voltagem. A carga do terceiro capacitor, então, passa a ser igual à capacitância do terceiro capacitor multiplicado pela voltagem. A carga total dos capacitores, então, é, portanto, a soma das cargas individuais, Q1, Q2 e Q3. Como Q1, Q2 e Q3 foi calculado anteriormente, substituindo os valores nessa expressão e simplificando os termos, nós chegamos nessa equação. A capacitância equivalente com a mesma carga total Q e a mesma diferença de potencial V que os capacitores originais passa a ser, portanto, dado pela soma dos capacitores individuais, C1, C2 e C3. Este resultado ele pode ser facilmente generalizado para um número arbitrário de N capacitores, a partir dessa somatória. Assim, para a gente obter a capacitância equivalente de uma combinação de capacitores em paralelo, basta a gente somar as capacitâncias individuais. Bacana, né? Vamos agora para a segunda combinação.
A figura mostra 3 capacitores em série e a bateria. Esta descrição pouco tem a ver com o modo como os capacitores estão sendo desenhados. A expressão em série significa que os capacitores estão ligados em sequência, um após o outro. E uma diferença de potencial V é aplicada às extremidades do conjunto, como pode ser visto nessa imagem. A diferença de potencial V é estabelecida pela bateria. As diferenças de potencial entre as placas dos capacitores fazem com que todas armazenem a mesma quantidade de carga. Nós podemos explicar por que todos os capacitores armazenam a mesma carga elétrica acompanhando uma reação em cadeia de eventos, no qual o carregamento de um capacitor provoca o carregamento do capacitor seguinte. Começamos com o capacitor 3 e continuamos até chegar ao capacitor 1. Quando a bateria é ligada aos capacitores em série, ela faz com que uma carga negativa menos Q se acumule na placa inferior do capacitor 3. Esta carga repele as cargas negativas da placa superior do capacitor 3, deixando-a com uma carga mais Q. A carga que foi repelida é então transferida para a placa inferior do capacitor 2, fazendo com que ela acumule uma carga menos Q. Essa carga repele as cargas negativas da placa superior do capacitor 2, deixando-a com uma carga positiva. A carga que foi repelida é então transferida para a placa inferior do capacitor 1, fazendo com que acumule uma carga menos Q. Finalmente, essa carga repele as cargas negativas da placa superior do capacitor 1, deixando-a com uma carga mais Q. Dois fatos importantes a respeito dos capacitores em série devem ser observados. Primeiro, quando a carga é transferida de um capacitor para o outro em um conjunto de capacitores em série, deve haver apenas um único percurso para a carga. Quando houver mais de um percurso, significa que os capacitores não estão em série. Segundo, a bateria produz cargas apenas nas duas placas às quais está ligada diretamente. No caso dessa figura, a placa inferior do capacitor 3 e a placa superior do capacitor 1. As cargas produzidas nas outras placas se devem ao deslocamento de cargas já existente nessas placas. Assim, por exemplo, nessa figura, a parte do circuito envolvida por linhas tracejadas está isolado eletricamente do resto do circuito e, portanto, a carga total dessa parte do circuito não pode ser modificada pela bateria, embora possa ser redistribuída. Diante disso, podemos concluir que, quando uma diferença de potencial V é aplicada a vários capacitores ligados em série, a carga Q armazenada pela combinação é a mesma em todos os capacitores. E a soma das diferenças de potencial entre as placas dos capacitores é igual à diferença de potencial aplicada, ou seja, Q1 que é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a Q. E a tensão total é igual à soma das tensões individuais. Capacitores ligados em série podem ser substituídos por um capacitor equivalente, com a mesma carga Q e a mesma diferença de potencial V que os capacitores originais. Considerando que a capacitância é carga sobre voltagem e que quando os capacitores estão combinados em série, eles possuem exatamente a mesma carga, que é igual à carga da combinação, para a gente obter o valor da capacitância equivalente, primeiro nós calculamos as diferenças de potencial individual de cada capacitor, desta maneira. A diferença de potencial total produzida pela bateria, então, passa a ser a soma das diferenças de potenciais individuais, V1, V2 e V3. Como V1 é dada por essa expressão,
V2 é dado por essa expressão e V3 é dado por essa expressão. Substituindo V1, V2 e V3 nessa equação e reagrupando os termos, chegamos nessa equação. Dividindo os dois lados dessa equação pela carga, temos que a voltagem total dividido pela carga passa a ser o inverso da capacitância equivalente. E o inverso da capacitância equivalente, por sua vez, então passa a ser a soma do inverso das capacitâncias individuais. E com isso, pessoal, dividindo este resultado, dividindo os dois lados dessa equação pela carga total da combinação, temos a tensão total dividido pela carga total. Mas dividindo os dois lados dessa equação pela quantidade de carga total que está na combinação, nós temos V total sobre Q total, que por sua vez é o inverso da capacitância equivalente. Logo, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma do inverso das capacitâncias individuais de cada capacitor. Com isso, nós concluímos que, para podermos realizar o cálculo da capacitância equivalente de capacitores em série, basta nós aplicarmos essa equação aqui que nos fornece o inverso da capacitância equivalente. Este resultado ele pode ser generalizado para qualquer número de N capacitores combinados em série. A partir dessa equação, não é difícil demonstrar que os capacitores equivalentes de 2 ou mais capacitores ligados em série é sempre menor que a capacitância dos capacitores individuais. Bacana, né? Teste de gravação, ajustando o nível do ruído e do áudio. Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma das aulas de Física Geral 3. Na aula de hoje, nós vamos aprender a como combinar os capacitores. Bom, os capacitores de um circuito ou de parte de um circuito às vezes podem ser substituídos por um capacitor equivalente, ou seja, um único capacitor com a mesma capacitância que o conjunto de capacitores. Então, usando essas substituições, nós podemos simplificar os circuitos e muitas vezes calcular com mais facilidade seus parâmetros, como, por exemplo, o valor da carga, a voltagem que está em cada capacitor. Aqui hoje, nós vamos discutir duas dessas combinações básicas de capacitores que nos permitem fazer esse tipo de substituição. Observe nessa figura. Nela, nós temos três capacitores ligados em paralelo à bateria, o capacitor 1, o capacitor 2 e o capacitor 3. Essa descrição em paralelo pouco tem a ver com o modo como os capacitores estão desenhados nessa figura. Na verdade, ela significa que uma das placas de um dos capacitores está ligado diretamente a uma das placas dos outros capacitores. Olha, essa descrição em paralelo pouco tem a ver com o modo como os capacitores são desenhados. Na verdade, ela significa o seguinte, olha, observe os capacitores C1, C2 e C3. Perceba que a placa superior do capacitor 1 está conectada ao terminal positivo. A placa superior do capacitor 2 está conectada ao terminal positivo. A placa superior do capacitor 3 também está conectado ao terminal positivo. Então, vejam, todas essas três placas superiores desses capacitores estão todas interconectadas ao terminal positivo. Reciprocamente,
As placas inferiores dos capacitores 1, 2 e 3 também estão interconectadas ao terminal negativo. Observe a figura. Nela temos três capacitores ligados em paralelo: C1, C2 e C3. Observe a figura. Nela temos três capacitores ligados em paralelo à bateria B. São os capacitores C1, C2 e C3. Essa descrição em paralelo pouco tem a ver com o modo como os capacitores são desenhados. Na verdade, ela significa que uma das placas de um dos capacitores está ligada diretamente a uma das placas dos outros capacitores. E a outra placa está ligada diretamente a outra placa de outro capacitor, de modo que existe uma Observe a figura. Nela temos três capacitores ligados em paralelo à bateria, que são os capacitores C1, C2 e C3. Essa descrição em paralelo pouco tem a ver com o modo como os capacitores são desenhados. Na verdade, significa o seguinte, olhem para as placas superiores dos Essa descrição em paralelo pouco tem a ver com o modo como os capacitores são desenhados. Na verdade, ela significa que, se você prestar atenção, note que as placas superiores dos três capacitores estão interconectados. Da mesma maneira, as placas inferiores dos três capacitores também estão interconectados. Essa descrição em paralelo pouco tem a ver com o modo como os capacitores são desenhados. Na verdade, significa que uma das placas de um dos capacitores está ligada diretamente a outra placa dos seus capacitores vizinhos, como acontece aqui. Percebam que as placas superiores dos três capacitores C1, C2 e C3 estão interconectados. Da mesma maneira, as placas inferiores dos três capacitores C1, C2 e C3 também estão interconectados. Estabelecendo uma mesma diferença de potencial entre as placas dos três capacitores. Perceba nesta figura que esta diferença de potencial é estabelecida pela bateria. Essa descrição em paralelo pouco tem a ver com a forma com que os capacitores são desenhados. Na verdade, significa que as placas dos capacitores que estão conectados possuem a mesma Essa descrição em paralelo pouco tem a ver com o modo como os capacitores são desenhados. Na verdade, ela significa que as placas superiores dos capacitores estão interconectados da mesma maneira que as placas inferiores dos capacitores também estão interconectados, estabelecendo uma mesma diferença de potencial entre eles.
Perceba nessa figura que essa diferença de potencial ela é estabelecida pela bateria. Essa descrição em paralelo pouco tem a ver com o modo com que os três capacitores estão desenhados. Na verdade, tem a ver com o fato simples de que, se você olhar para esse desenho, você vai perceber que as placas superiores dos três capacitores C1, C2 e C3 estão interconectadas. Da mesma maneira que as placas inferiores dos três capacitores também estão interconectados, estabelecendo entre eles uma mesma diferença de potencial. E se você olhar nessa figura aqui, você vai perceber que essa diferença de potencial é estabelecida pela bateria B. De modo geral, nós temos que quando uma diferença de potencial V é aplicada a vários capacitores ligados em paralelo, a diferença de potencial V é a mesma entre as placas de todos os capacitores. E a carga total armazenada nos capacitores passa a ser, então, a soma das cargas armazenadas individualmente nos capacitores. Quando nós analisamos um circuito que contém capacitores em paralelo, nós podemos simplificar. Quando analisamos um circuito que contém capacitores em paralelo, podemos simplificá-lo, substituindo esses capacitores por um capacitor equivalente com a mesma carga total Q e a mesma diferença de potencial V que os capacitores originais. Então, a figura mostra o capacitor equivalente com uma capacitância equivalente usada para substituir os três capacitores da figura anterior, com as capacitâncias C1, C2 e C3. A figura agora mostra o capacitor equivalente, com uma capacitância equivalente, usada para substituir os três capacitores de capacitâncias C1, C2 e C3. Se nós formos considerar que, por definição, a capacitância é carga sobre voltagem, e considerando que os três capacitores estão combinados em paralelo, e quando estão combinados em paralelos, a tensão aplicada entre eles é exatamente igual à tensão em cada capacitor. Então, se nós formos considerar que, por definição, a capacitância é carga sobre voltagem, e que nessa combinação a tensão é a mesma em todos os capacitores, nós temos que a carga em cada capacitor, então, passa a ser calculada dessa forma. A carga no primeiro capacitor, então, é a capacitância do primeiro capacitor vezes a voltagem da combinação. A carga que está no segundo capacitor, então, passa a ser a capacitância do segundo capacitor multiplicado pela voltagem. A carga do terceiro capacitor, então, passa a ser igual à capacitância do terceiro capacitor multiplicado pela voltagem.
A carga total dos capacitores, então, é, portanto, a soma das cargas individuais, Q1, Q2 e Q3. Como Q1, Q2 e Q3 foi calculado anteriormente, substituindo os valores nessa expressão e simplificando os termos, nós chegamos nessa equação. A capacitância equivalente com a mesma carga total Q e a mesma diferença de potencial V que os capacitores originais é, portanto, dada por essa equação. A capacitância equivalente com a mesma carga Q. A capacitância equivalente com a mesma carga total Q e a mesma diferença de potencial V que os capacitores originais passa a ser, portanto, dado pela soma dos capacitores individuais, C1, C2 e C3. Este resultado ele pode ser facilmente generalizado para um número arbitrário de N capacitores, a partir dessa somatória. Assim, para a gente obter a capacitância equivalente de uma combinação de capacitores em paralelo, basta a gente somar as capacitâncias individuais. Bacana, né? Vamos agora para a segunda combinação. A figura mostra três capacitores em... Vamos agora para a segunda combinação. A figura mostra três capacitores em série. Vamos agora para a segunda combinação. A figura mostra três capacitores em série e a bateria. Esta descrição pouco tem a ver com o modo como os capacitores estão sendo desenhados. A expressão em série significa que os capacitores estão ligados em sequência, um após o outro. E uma diferença de potencial V é aplicada às extremidades do conjunto, como pode ser visto nessa imagem. A diferença de potencial V é estabelecida pela bateria. As diferenças de potencial entre as placas dos capacitores fazem com que todas armazenem a mesma quantidade de carga. Nós podemos explicar o porquê todos os capacitores armazenam a mesma quantidade de carga acompanhando uma reação em cadeia de eventos no qual o carregamento de um capacitor provoca o carregamento do capacitor seguinte. Começamos com o capacitor 3 e continuamos até chegar ao capacitor 1. Então, quando a bateria é ligada aos capacitores em série, ela faz com que uma quantidade de carga menos Q se acumule na placa inferior do capacitor 3. Essa quantidade de carga repele as cargas elétricas que estão na superfície da placa de cima, fazendo com que a placa de cima adquira uma carga elétrica positiva. Uma vez que essa placa adquire carga elétrica positiva, os elétrons nós podemos explicar por que todos os capacitores armazenam a mesma carga elétrica acompanhando uma reação em cadeia de eventos no qual o carregamento de um capacitor provoca o carregamento do capacitor seguinte. Começamos com o capacitor 3 e continuamos até chegar ao capacitor 1. Então, quando a bateria B é ligada,
Quando a bateria é ligada aos capacitores em série, ela faz com que uma quantidade de carga menos Q se acumule na placa inferior. Quando a bateria é ligada aos capacitores em série, ela faz com que uma carga menos Q se acumule na placa inferior do capacitor 3. Essa carga repele as cargas negativas da placa superior do capacitor 3, deixando com uma carga mais Q. A carga que foi repelida é transferida para a placa inferior do capacitor 2. Que, por sua vez, quando a bateria é ligada aos capacitores em série, ela faz com que uma carga negativa menos Q se acumule na placa inferior do capacitor 3. Esta carga repele as cargas negativas da placa superior do capacitor 3, deixando-a com uma carga mais Q. A carga que foi repelida é então transferida para a placa inferior do capacitor 2, fazendo com que ela acumule uma carga menos Q. Essa carga repele as cargas negativas da placa superior do capacitor 2, deixando-a com uma carga positiva. A carga que foi repelida é então transferida para a placa inferior do capacitor 1, fazendo com que acumule uma carga menos Q. Finalmente, essa carga repele as cargas negativas da placa superior do capacitor 1, deixando-a com uma carga mais Q. Dois fatos importantes a respeito dos capacitores em série devem ser observados. Primeiro, quando a carga é transferida de um capacitor para o outro em um conjunto de capacitores em série, deve haver apenas um único percurso para a carga. Quando houver mais de um percurso, significa que os capacitores não estão em série. Segunda observação, a bateria produz cargas apenas nas duas placas, às quais está ligada diretamente a bateria. Segundo, a bateria produz cargas apenas nas duas placas às quais está ligada diretamente. No caso dessa figura, a placa inferior do capacitor 3 e a placa superior do capacitor 1. As cargas produzidas nas outras placas se devem ao deslocamento de cargas já existentes nessas placas. Assim, por exemplo, nessa figura, a partir do circuito envolvido pelas linhas tracejadas, ele está eletricamente isolado. As cargas produzidas nas outras placas se devem ao deslocamento de cargas já existente nessas placas. Assim, por exemplo, nessa figura, a parte do circuito envolvida por linhas tracejadas está isolado eletricamente do resto do circuito e, portanto, a carga total dessa parte do circuito não pode ser modificada pela bateria, embora possa ser redistribuída. Diante disso, podemos concluir que quando uma diferença de potencial V Diante disso, podemos concluir que, quando uma diferença de potencial V é aplicada a vários capacitores ligados em série, a carga Q armazenada pela combinação é a mesma em todos os capacitores.
E a soma das diferenças de potencial entre as placas dos capacitores é igual à diferença de potencial aplicada, ou seja, Q1 que é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a Q. E a tensão total é igual à soma das tensões individuais. Capacitores ligados em série podem ser substituídos por um capacitor equivalente, com a mesma carga Q e a mesma diferença de potencial V que os capacitores originais. Para obter o valor da capacitância equivalente, primeiro nós vamos calcular as diferenças de potencial entre as placas de cada capacitor. Para obter o valor da capacitância equivalente, primeiro nós calculamos as diferenças de potencial entre as placas de cada capacitor. V1 é igual a Q sobre C1, V2 é igual a Q sobre C2 e V3 é igual a Q sobre C3. Considerando que a capacitância é carga sobre voltagem e que quando os capacitores estão combinados em série, eles possuem exatamente a mesma carga, que é igual à carga da combinação, para a gente obter o valor da capacitância equivalente, primeiro nós calculamos as diferenças de potencial individual de cada capacitor, desta maneira. A diferença de potencial total produzida pela bateria, então, passa a ser a soma das diferenças de potenciais individuais, V1, V2 e V3. Como V1 é dada por essa expressão, V2 é dado por essa expressão e V3 é dado por essa expressão, substituindo V1, V2 e V3 nessa equação e reagrupando os termos, chegamos nessa equação. Dividindo os dois lados dessa equação pela carga, temos que a voltagem total dividido pela carga passa a ser o inverso da capacitância equivalente. E o inverso da capacitância equivalente, por sua vez, então passa a ser a soma do inverso das capacitâncias individuais. E com isso, pessoal, dividindo os dois lados dessa equação pela carga total da combinação, temos a tensão total dividido pela carga total. Mas dividindo os dois lados dessa equação pela quantidade de carga total que está na combinação, nós temos V total sobre Q total, que por sua vez é o inverso da capacitância equivalente. Logo, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma do inverso das capacitâncias individuais de cada capacitor. Com isso, nós concluímos que, para podermos realizar o cálculo da capacitância equivalente de capacitores em série, basta nós aplicarmos essa equação aqui que nos fornece o inverso da capacitância equivalente. Este resultado ele pode ser generalizado para qualquer número de N capacitores combinados em série. A partir dessa equação, não é difícil demonstrar que os capacitores equivalentes de dois ou mais capacitores ligados em série é sempre menor que a capacitância dos capacitores individuais. Bacana, né? Eu gostaria, neste momento, de exemplificar isso que nós acabamos de trabalhar com vocês, fazendo um pequeno estudo de caso. 3 capacitores em uma combinação, como está aqui na figura.
C1, C2 e C3. C1, 12 microfarad, C2, 5,3 microfarad e C3, 4,5 microfarad. Estes três capacitores foram conectados a uma bateria cuja voltagem é 12,5 volts. E eles permaneceram conectados por um tempo suficientemente grande até com que ele pudesse ser completamente carregado. Nessas condições, nossa tarefa, nossa missão é identificar qual é o valor da carga armazenada em cada capacitor e qual é a voltagem que foi aplicada em cada capacitor. Para isso, nós vamos utilizar a técnica da redução. Nós vamos reduzir o circuito a um único capacitor equivalente. E a partir dessa capacitância equivalente, em um sentido inverso, nós vamos obtendo os parâmetros que estão faltando. Bacana, né? Vamos começar olhando aqui na figura. Percebam, o capacitor 1, a sua placa de cima está conectada ao ponto A. O capacitor 2 tem a sua placa de cima conectada ao mesmo ponto A. C1 tem a sua placa inferior conectada ao ponto B, da mesma maneira que C2 tem a sua placa inferior conectada ao ponto B. Então, nessas condições, meus amigos, o que nós podemos dizer? Olha, C1 e C2 têm a mesma diferença de potencial. Então, eu vou até marcar essa combinação aqui, ó. E essa diferença de potencial é VAB, que eu vou chamar de V12. O mesmo não é verdade com relação ao capacitor 3. Por quê? Percebam que aqui neste ponto B existe uma ramificação, e nós acabamos de ver que circuitos que apresentam ramificações não podem estar em série. Ok? Então, isso eu quero dizer que o capacitor 1 e o capacitor 3 não estão em série. Da mesma maneira que o capacitor 2 e o capacitor 3 não estão em série. O que nós temos aqui é uma combinação mista de capacitores. Nesta combinação, nós temos que C1 e C2 formam uma combinação em paralelo. E esta combinação equivalente em paralelo, que por sua vez estará conectada em série com C3. Tá? Então, aqui está a minha combinação em paralelo dos capacitores 1 e 2. Então, neste momento, eu posso, inclusive, até substituir esses dois capacitores por um equivalente de capacitância C12, que é dado simplesmente pela soma aritmética da soma das capacitâncias C1 e C2, como nós acabamos de demonstrar para vocês. C1 é 12 microfarads, C2 5,3 microfarad, dando uma capacitância equivalente de 17,3 microfarad. Então, essa é a nossa capacitância do capacitor equivalente 1, 2. E isso faz com que a gente possa redesenhar o circuito deste jeito. E aqui fica fácil de vocês perceberem. Que o capacitor equivalente 1, 2 está em série com C3. Neste novo desenho, você consegue perceber que aqui no ponto B não existe mais uma ramificação, porque eu substituí esses dois capacitores aqui por um equivalente de capacitância 17,3 microfarad. Tá? Além disso, percebam, como são capacitâncias de valores diferentes, o capacitor C12 está submetido a uma voltagem V12. O capacitor 3 está submetido a uma voltagem V3. Esses dois capacitores, combinados dessa forma, têm voltagens que, quando somadas, vai me dar exatamente igual à voltagem que vai estar aplicada à combinação, que eu vou chamar de V123. E V123 é exatamente igual à voltagem que foi imposta pela bateria. Na verdade, é a imposição dessa voltagem V13 pela bateria que cria V12 e V3. Além disso, percebam que os capacitores C12 vão ter uma carga que é Q12. O capacitor 3 vai ter uma carga que é Q3.
E a carga desses capacitores é exatamente igual. Tá? Então, a carga do capacitor 1, 2 e a carga do capacitor 3, que é exatamente igual à carga da combinação total Q1, 2, 3. Olha que bacana, né, pessoal? Informação interessante, né? De posse dessa informação, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o capacitor equivalente da combinação dos capacitores C1, 2 com capacitor 3. Para poder fazer isso daí, nós acabamos de demonstrar, nós temos que o inverso da capacitância equivalente C1, 2, 3, que é a capacitância equivalente dessa combinação, é obtida a partir da soma do inverso das capacitâncias C1, 2 e C3. Daqui, temos que 1 sobre C1, 2, 3 vamos simplificar essa equação? Tirando o mínimo. O mínimo múltiplo comum de C1, 2 e C3 é o produto C1, 2, C3. C1, 2, C3 dividido por C1, 2 sobra C3. Mais C1, 2, C3 dividido por C3 sobra C1, 2. Agora, eu vou multiplicar, cruzar os termos dessa equação e reagrupá-los, isolando C1, 2, 3 como sendo C1, 2, C3 por C3 mais C1, 2. Olha só que bacana, pessoal. Então, daqui nós temos que o valor da capacitância equivalente, que eu vou poder substituir esses dois capacitores aqui, será C1, 2, 3 igual ao produto C1, 2, que é 17,3. 17,3 microfarad com 4,5 microfarad. Isso aqui dividido pela soma de C3, que é 4,5 microfarad, com C1, 2, que é 17,3 microfarad. Olha que bacana, pessoal. Então, C1, 2, 3, ele vai me dar um valor de 3,57 microfarad. Ou seja, eu posso substituir esses dois capacitores por um único equivalente de capacitância 3,57 microfarad. E eu posso redesenhar o circuito mais uma vez. Olha que bacana, pessoal. Que bacana, né? Por que essa informação é importante? Porque, neste momento, eu sei que esse capacitor C1, 2, 3 de 3,57 microfarad está conectado a uma voltagem total de 12,5. Então, isso diz para a gente que o valor da voltagem da combinação V1, 2, 3 é 12,5. Se eu conheço a capacitância, se eu conheço a voltagem, eu posso calcular a carga total da combinação Q1, 2, 3. Vamos calcular, então? Vamos calcular a carga total dessa combinação. A carga total dessa combinação Q1, 2, 3, ela é obtida simplesmente a partir do produto da capacitância C1, 2, 3, vezes a voltagem da combinação total V1, 2, 3 também. Tá? Então, essa capacitância total é 3,57 microfarad e a voltagem total é 12,5 volts. Tá bom? Então, com isso, a carga da combinação total é 44,6 microcoulomb. Tá? Esta informação é extremamente importante para a gente. Por quê? Se eu descobrir que esta carga da combinação Q1, 2, 3, ela vale 44,6 microcoulomb, eu também descobri o valor da carga do capacitor 3. Por quê? Porque C1, 2, 3, ele é uma consequência da combinação de C1, 2 com C3. Esses dois capacitores estão em série. Se eles estão em série, eles têm exatamente a mesma carga. Então, Q1, 2, 3 é exatamente igual a Q1, 2, que é exatamente igual a Q3. Acabei de descobrir que o valor de Q3
Acabei de descobrir que o valor de Q3 e o valor de Q12 também valem 44,6 microcoulomb. Tá bem? Então, pessoal, de posse dessa informação, o que eu tenho? Eu sei o valor de C3 e sei que Q3 ele vale 44,6 microcoulomb. Eu posso simplesmente calcular o valor da voltagem do capacitor 3, simplesmente dividindo a carga do capacitor 3 pela capacitância do capacitor 3. Então, V3 é igual a 44,6 microcoulomb de carga pela capacitância 4,5 microfarad. Então, daqui nós temos que a voltagem sobre o capacitor 3 é exatamente 9,92 volts. Por que esse resultado é tão importante para a gente? Ora, se C12 está em paralelo com C3 e nós acabamos de descobrir que o trecho do capacitor 3 vale 9,92 volts, e se a combinação total tem 12,5, então essa voltagem que está no capacitor 1,2 só pode ser obtida a partir dessa diferença entre a voltagem total e a voltagem do capacitor 3. Ou seja, a voltagem no capacitor 1,2 ele é simplesmente a partir da diferença de V1,2,3 com V3. Então, V12 é 12,5 volt menos 9,92 volt. Então, daqui nós temos que V12 é 2,58 volt. Dessa maneira, pessoal, olha que interessante. Então, como nós já sabemos que essa diferença de potencial, tá, entre os pontos A e B é 2,58, nós acabamos de descobrir que este valor é exatamente igual à voltagem do capacitor 1, que é exatamente igual à voltagem do capacitor 2. Agora, para a gente matar o exercício, finalizar o exercício, basta a gente calcular o valor da carga que está sobre o capacitor 1 e da carga que está sobre o capacitor 2. A carga do capacitor 1 vem simplesmente do produto da capacitância do capacitor 1 pela voltagem do capacitor 1. Tá? A carga do capacitor 1 é a capacitância do capacitor 1, que é 12 microfarad, vezes a voltagem do capacitor 1, que é 2,58 volt. Isso fornece para a gente uma quantidade de carga de 31 microcoulomb. Da mesma maneira, a carga do capacitor 2 vem do produto da capacitância do capacitor 2 vezes a voltagem do capacitor 2. A capacitância do capacitor 2 é 5,3 microfarad vezes a voltagem do capacitor 2. A voltagem do capacitor 2 é 2,58 volts. E isso fornece para a gente uma quantidade de carga de 13,7 microcoulomb. Então, dessa forma, nós temos então a carga, a capacitância e a voltagem do capacitor 1, a carga, capacitância e voltagem do capacitor 2, carga, capacitância e voltagem do capacitor 3. Muito bacana, né, pessoal? Até a próxima aula, então. Um abraço!